Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Esta é a primeira devocional dessa semana e nós vamos refletir no texto lá do Salmo 130. O texto diz: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz e estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Querido, querida, você já ouviu falar aquela expressão, cheguei no fundo do poço? Bem, essa expressão quer dizer, cheguei no meu limite, no auge do sofrimento, ou estamos numa situação onde não se tem mais saída, ou não tem mais solução para aquilo que eu estou vivendo. Eu pergunto a você, você já esteve no fundo do poço? Você já esteve numa situação em que você não via mais saída? Você conheceu alguém que passou por circunstâncias assim? Bem, para aqueles que já viram ou foram vítimas da violência doméstica, para aqueles que já viram seus pais se agredindo, ou para aqueles que viram seu pai agredindo sua mãe, pode-se pensar que esse é o fundo do poço. Para aqueles que desejam uma estabilidade financeira, no entanto, experimentaram o sucesso, pode ser que essas pessoas imaginem que esse é o fundo do poço. Pode ser também para aquelas pessoas que lançaram as expectativas em torno de um relacionamento, no casamento, infelizmente esse relacionamento acabou. Pode ser que essa pessoa entenda que este é o fundo do poço. Ou para aqueles que perderam um querido, um ente querido, uma morte inesperada, pode ser também o fundo do poço para alguém. Bem, nós estamos vivendo uma realidade muito difícil e imagine essas quase 40 mil famílias que perderam os seus entes queridos por conta da pandemia. Fato, para essas pessoas, isso se torna um fundo do poço, das profundezas. Agora, querido, querida, não existe um abismo maior do que aquele provocado pelo pecado. João Calvino disse que esse salmista estava submerso com as suas calamidades e com os seus pecados. E o motivo que causou esse homem a chamar das profundezas a Deus, sem dúvida nenhuma, é o seu pecado. Esse homem estava totalmente nas profundezas e dessas profundezas ele tem consciência dos seus erros, ele tem consciência do seu pecado. Veja bem, querido, ele não aponta o erro como se fosse culpa dos outros, ele não entende o erro, ou melhor, ele não entende que o outro o fez pecar. Ele é tomado pela consciência do pecado, ele sabe que o pecado está dentro dele. O Salmo 130 fala exatamente disso, da proximidade de Deus com o seu servo e de quanto essa proximidade de Deus em relação ao salmista fez com que ele tivesse uma sensação de inadequação. Porque a santidade de Deus em detrimento ao nosso pecado gera uma inadequação. E aí nós chegamos no primeiro ponto. Eu quero destacar nessas devocionais dessa semana 4 pontos. Eu vou destacar o primeiro ponto, que está no verso 1 e 2, são as profundezas do salmista. Lá no verso 1 e 2 o texto diz de forma muito clara. Bem, o comentarista bíblico Alan Harman disse que as palavras iniciais marcam a tonalidade, ou seja, a expressão profundezas não é comum nos salmos, mas quando ocorre, denota uma situação de profunda angústia. O teólogo Derek Kidner disse que as profundezas, já por si mesmas, são suficientemente eloquentes como figura de linguagem do desespero. Queridos, quando numa situação de completa calamidade, abismo entre si e Deus, porque o pecado causou, o salmista então agora apela para a misericórdia de Deus. Harman destaca que a urgência da situação do salmista ao demonstrar a repetição dos seus pedidos, usando uma variedade de expressões, como
clamo, ouve a minha voz, os teus ouvidos. Na verdade, o salmista está clamando pela misericórdia de Deus no meio da profundeza, no meio do fundo do poço que ele está vivendo. O filósofo grego Aristóteles disse que no fundo de um buraco ou de um poço você descobre as estrelas. No nosso caso, queridos, as estrelas são as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. Nos ímpios do Calvário, que Deus nos ajude.